templo. E agora ele estava no templo. Agora ele percebia o animal inocente chegar às mãos de pessoas sem escrúpulos, ladrões, salteadores. E ele percebia quando o penitente, acreditando que aquilo ali ainda tinha aprovação de Deus, ele se aproximava do cambista e perguntava: esse cordeiro é apropriado? E o ladrão, salteador, dizia: bem, vamos examinar. E o inocente crédulo disfarçava por alguma situação, e o ladrão simplesmente levava a mão a uma tinta ou qualquer outro produto, ia lá e passava a mão em algum lugar daquele animalzinho, e dizia para o adorador: o seu animal tem defeito, olha o pelo dele como está. E o adorador dizia: mas eu examinei o animal em casa e não tinha nenhum problema. Mas o ladrão dizia: não presta. E ali do lado já estava um outro receptador, que pegava aquele animalzinho e simplesmente, de alguma forma, tirava aquela mancha. Enquanto isso, o ladrão dizia para o adorador: agora você tem que comprar outro animal. E o pobre adorador ia ao curral mais próximo e ali comprava outro animal. E enquanto ele voltava, os ladrões tornavam a alimentar o curral, levando aquele mesmo animalzinho que fora rejeitado há pouco. E Jesus olhava tudo aquilo e ele se contorcia dentro de si. Ele se lembrava dos gregos quando foram levados a ele por André. E os gregos diziam: queremos ver a Jesus, queremos ver o templo onde se adora Jesus. E ele olhava toda aquela situação, e ali estava o sumo sacerdote, com roupas que chamavam a atenção, com cabelos brancos dada a idade, vestido de forma tão pomposa que chamava a atenção, como se fosse a majestade dos céus. E ali sentado estava um desfigurado, com vestes não muito apropriadas, se diria assim. Aliás, cumpria-se aquela profecia. Nós o vemos, ele não tinha expressão, era desprezado, e estava ali com os seus discípulos. E vendo como sacerdote, os organizadores, os guardas do templo, vendo como se portavam, como se estivesse prestando um serviço a Deus. E Jesus, olhando tudo aquilo, como as pessoas lidavam, andavam e falavam ali dentro, ele disse: transformaram a casa de meu Pai, que deve ser uma casa de oração para todos os povos, em um lugar de ladrões, salteadores, corruptos, gente de coração mau. E diz que naquele momento a divindade irrompeu nele, um brilho que assombrou o sumo sacerdote e as demais autoridades que ali estavam,
o brilho de Jesus afastou as pessoas, e assim como não podiam ver o rosto de Moisés, da mesma forma, aqueles ladrões e salteadores saíram correndo do templo. Saíram correndo do templo. Mas nem todas as pessoas que estavam ali eram más. Estavam ali pessoas de boa índole, que de todo o coração foram buscar ao Senhor. E ninguém vai ao templo com esse propósito no coração, que não seja satisfeito. E agora as autoridades, entre aspas, se foram, e os adoradores que vieram adorá-lo em espírito e em verdade, se aproximam de Jesus, e começam a escutar Jesus. E ele falou, e ele falava de uma tal maneira, que o texto bíblico diz aqui, que o povo ficava dominado pela forma como ele falava. E enquanto ele pregava, os ladrões e salteadores voltaram de repente para perceber o que estava acontecendo, e acabaram se inserindo no meio do povo. E à medida que Jesus ensinava, eles então tentavam colocar pessoas novas que talvez Jesus não as conhecesse. Eles achavam que não conhecia, mas Jesus conhecia. E eles começavam a fazer perguntas a Jesus. E começavam a perguntar. E eles faziam perguntas tentando encontrar uma maneira de colocar Jesus em uma situação difícil. E uma das primeiras perguntas que fizeram foi: dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu autoridade? E Jesus, versado como era na cultura daquele tempo, usou uma metodologia que nós chamamos de maiêutica. O que é a maiêutica? Quando alguém lhe fazia uma pergunta, era uma forma grega de se ensinar, ele fazia uma outra pergunta. E então, quando lhe disseram: com que autoridade tu fazes essas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Jesus também lhe fez uma outra pergunta, e a pergunta foi: o batismo de João Batista era dos céus ou dos homens? E eles agora entre si buscavam encontrar uma resposta, mas não encontraram. Qualquer resposta que eles dessem, eles ficariam numa situação muito confusa, muito confusa. E Jesus continuou e fala então a respeito da parábola dos maus lavradores. Explica como eles mataram os empregados do dono daquela fazenda, do dono daquela vinha, e finalmente como mataram o filho que veio para levar aquilo que pertencia ao pai. E eles foram entendendo, e Jesus ensinava por parábola, de forma que não ficasse nenhuma dúvida de quem ele era e com que autoridade ele estava falando. E meus irmãos, Jesus também disse para eles, de forma muito clara: eu sou a pedra angular desse templo que vocês rejeitaram. E como estavam ali alguns que queriam prová-lo, para deixar Jesus numa situação difícil diante dos romanos, e eles perguntam: é lícito pagar imposto?
porque queriam encontrar uma maneira de fazer com que Jesus se colocasse numa situação indesejada com as autoridades. E Jesus, entendendo o que eles queriam dizer, ele foi claro: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E como até agora não encontravam uma maneira de enredar Jesus, entram então os saduceus, que acreditavam não haver ressurreição, e se levantaram e contaram uma história de alguém que teve várias esposas, e vocês conhecem o contexto. E aí eles perguntam: e lá no céu, quando chegarem lá, de quem ele vai tomar como esposa? E Jesus então desmascara eles de uma maneira muito clássica, de uma maneira direta. E Jesus então diz para eles que lá no céu não era como eles estavam pensando. Sabe, meus irmãos, e ali estavam também os escribas, que escutavam, e Jesus, olhando a forma como eles estavam interpretando, ele disse o seguinte: guardai-vos dos escribas, porque vão para as praças se acharem melhor do que os outros. E, em outras palavras, ele estava dizendo: eles não são como eu sou, porque aquele que quer se tornar grande deve se tornar humilde. Bem, e ali estava cada dia no templo os grandes, que se aproximavam do gasofilácio e de propósito jogavam ali suas moedas, para que a igreja pudesse escutar e dizer: aquele ali é liberal, olha como ele é fantástico, olha como ele é rico, olha como ele é abençoado, porque na ideia deles, você dava para receber, você não dava daquilo que, quem sabe, ele tinha de sobra. Mas no meio daquele povo que estava adorando, se levanta uma viúva, muito simples, e chega no gasofilácio e coloca ali 2 moedinhas, que era tudo que ela tinha. E nesse momento, ele se levanta e chama a atenção de todos e diz assim: olha, essa viúva, ela deu mais do que todos, porque todos os que deram do que sobrava, ela deu tudo que ela tinha. Oh, meus irmãos, quantas coisas interessantes. Bem, e de repente estavam todos os adoradores ali, como se diz, quase fora de si com a beleza do templo. E ele se levanta e diz: olha, vocês estão vendo tudo isto aqui? Em verdade vos digo, aqui não ficará nada, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E ontem, no último sermão, falei para vocês, como se cumpriu isto. Os invasores romanos acharam que o alicerce do templo era todo de ouro, e foram lá e realmente não ficou nenhuma pedra daquele alicerce ali, porque na cabeça deles não devia ficar pedra sobre pedra, até que eles encontrassem ouro, o que não aconteceu logicamente. Bem, e enquanto as pessoas se gloriavam da riqueza do templo, da beleza do templo, da boa vida que tinham, Jesus disse assim, olha, respondendo aos discípulos: olha, tudo isso vai acabar, e vai acabar de uma maneira muito cruel. E digo a vocês o seguinte: aqueles que estiverem no campo, não voltem para casa. Aqueles que estiverem, fique aonde você está, não volte para o templo, porque tudo isso aqui será destruído. E graças a Deus, a história diz que nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém 40 anos depois do discurso de Jesus, porque pouco tempo
o próprio Deus, o próprio Espírito Santo orientou os cristãos a se mudarem para a cidade de Pela, na Transjordânia, e não pereceu nenhum cristão. Nenhum cristão. Bem, e ele fala então da vinda do Filho do Homem. Em outro dia falou a respeito da parábola da figueira. E meus irmãos, tudo isto ele fazia, e os grandes e os maiorais, com inveja, com ódio mortal de Jesus, a cada sermão que ele fazia no templo. E ele esteve diariamente, todos os dias ali, até o momento que saiu para a ceia. E eles queriam apanhar Jesus publicamente, mas tinham medo do povo, porque multidões e mais multidões afluíam para o templo, e como nunca antes ouviram o Filho de Deus pregando na sua casa, na casa do Pai, pregando como se devia pregar. E as mensagens, meus irmãos, cada uma eram mais tocantes. Bem, nós temos aqui material para a gente ficar aqui 2 horas, 3 horas conversando. Mas dentro daquela nossa visão didática, eu queria agora gastar os próximos 7 minutos destacando aqui 3 verdades que me parece Jesus colocou aqui em relevo, colocou aqui em evidência no discurso que ele fez. A primeira verdade que eu queria também destacar aqui está no capítulo 21, versículo 34. Lucas capítulo 21, 34. Lucas 21, 34, a palavra do Senhor diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como ladrão. Então, Jesus está querendo dizer aqui: por favor, se cuide, seja inteligente, seja sábio, seja uma pessoa prudente. De tudo que eu falei a vocês, eu falei para que vocês se preocupem, para que vocês nunca encham o coração com as coisas deste mundo, com a imoralidade. E já falei para vocês sobre isto aqui, quando preguei aquele sermão mostrando os 5 pecados aceleradores da queda, e em um desses estava a questão da imoralidade. Porque quando se pratica a imoralidade, a gente rechaça, a gente rejeita, a gente não quer a presença de Deus. E aqui Jesus diz aqui: não encha sua mente com essas coisas, não encha sua mente com bebidas, não encha sua mente com preocupações com as coisas deste mundo, porque senão vocês vão ficar tudo como esses aqui, ó, que estão aqui no templo, pensando que estão fazendo a vontade de Deus, mas o coração está longe de Deus. O coração deles está no dinheiro, na riqueza, e por isso fazem o que fazem dentro da igreja. E se fazem o que fazem aqui no templo, imaginem a sua vida aí fora como não deve ser. É isso que Jesus queria ensinar quer ensinar para a gente. Então, ao ouvir essas coisas, a palavra do Senhor diz: seja cuidadoso, porque como os adoradores do templo naquela época foram pegos de surpresa com a presença de Jesus, o mesmo poderá ocorrer em nossos dias. Então, acautelai-vos, cuide-se. A segunda verdade que gostaria de deixar com os irmãos está aí no versículo 19, Lucas 21, 19. Bem, quando Jesus fala aqui dos princípios das dores,
E eu já expliquei para vocês como a aplicação primária e a aplicação secundária desse texto. Aqui existe um princípio chamado apotelesmático, ou seja, primariamente, isto aqui tinha que ver com a destruição de Jerusalém 40 anos depois, e secundariamente está relacionado com a vinda do Senhor Jesus. E aqui Jesus quis dizer o seguinte: olha, até Jerusalém ser sitiada, vocês serão perseguidos, como de fato foram. Vocês se recordam lá no livro de Atos, que foi uma perseguição tal, que todos saíram de Jerusalém, ficaram ali apenas os apóstolos. E vocês perceberam como Deus operou isto, porque aonde chegava um cristão, ali chegava o Evangelho. E Paulo diz que naquela época o mundo civilizado conheceu o Evangelho, porque todo candidato ao reino dos céus nasce como missionário. Então aonde chegava um seguidor de Jesus, que eles chamavam seguidores do caminho, ali a porta do céu se abria e as pessoas conheciam o Evangelho. E o resultado é que o Evangelho chegou a nós até hoje, graças a Deus. Então ele quis dizer assim, 19: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E aqui ele está chamando aquilo que ele ensinou lá em Mateus, né? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a mensagem de Jesus era essa: nunca desista, avance sempre, porque os verdadeiros adoradores do Pai, eles vão até o fim, sabendo em quem eles creem, e sabendo que há uma recompensa no final, e que essa recompensa será impensável em relação à dor e à luta que tem. Então, a primeira verdade que ele quis nos ensinar: acautele-se, seja cuidadoso, se encha da palavra e não de preocupações. Segunda verdade: seja perseverante, seja resiliente, ocorra o que ocorrer, nosso Deus, nós seguiremos ao nosso Deus até o fim. E a terceira verdade que quero deixar para vocês, que me parece sobressai aqui dos ensinos de Jesus, está no versículo 34, está no versículo 36, quando ele diz aqui: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Glória a Deus. Então, meu irmão, vigiar, né? Pedro já nos ensinava isto: sede sóbrios e vigiai, porque temos um adversário ao nosso redor todo o tempo. Judas já dizia, orando todo o tempo no Espírito, e aqui Jesus diz: vigiai, pois, a todo tempo, para que possais escapar e estar livres na presença do Filho de Deus. Igreja querida, minha família, ovelhas do Senhor que Ele me pediu para cuidar de vocês, eu não posso deixar de reafirmar aquilo que tenho ensinado todos os dias. Você quer ser uma pessoa cuidadosa, que acautelasse? Você quer ser uma pessoa perseverante, resiliente? Você quer ser uma pessoa vigilante? Você quer ser uma pessoa de oração, que vai ser vitoriosa a cada dia? Então, meu irmão, mais uma vez, o segredo é, quando você se levantar, antes de comer, antes de beber, antes de qualquer coisa, você vai à presença do Senhor, orar, estudar, meditar e louvar. E Jesus aqui diz que se você fizer isto, você vai ser batizado com o Espírito, você vai viver de forma cuidadosa, você vai
Você vai viver de forma perseverante, não vai ser crente biscoito, não vai ser crente açúcar, que não aguenta um pingo d'água para se desmanchar, mas você vai ser um crente poderoso em Deus, um crente que vai vigiar todo o tempo, sabendo em quem cremos e consciente dos cuidados que se deve ter com um inimigo que não brinca em serviço. Igreja querida, é essa a mensagem que o Espírito Santo me impressionou que pregasse a você. Eu pergunto, você crê nisso? Você crê na palavra? Ok, graças a Deus. A segunda pergunta, você aceita a verdade ensinada aqui pela palavra e aceita o desafio pessoal que foi feito aqui a você, que você deve ser uma pessoa cuidadosa, que você deve ser uma pessoa perseverante, que deve ser uma pessoa de oração todo o tempo? Você aceita esse desafio? Se aceita, levante a mão aí onde você está. Glória a Deus, glória a Deus, que o nome dele seja exaltado em sua vida. E vamos agora ter mais um louvor. Vamos ter mais um louvor, e logo depois do louvor, como sempre, irei pedir a Deus em favor da decisão que acabamos de tomar. Vamos louvar o Senhor, irmãos? Este hino é a música tema dessa semana, Restaurados em Cristo. Vamos louvar o Senhor. Ombros, o preço do amor. Ele foi julgado, condenado a morrer. Em sua face, as marcas do sofrer. Cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é este gesto, traz vida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou. Ressuscitou e hoje vive. Aleluia. É esse Jesus que quer restaurar a sua vida. Entrega a Ele todos os seus problemas. Diga para Ele: eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho a vontade obedecer. Toca em meus olhos, para que eu veja a sua luz, me guia no caminho, onde encontro sua cruz. Se entregou em meu e em seu lugar, me amou, sem eu merecer, restaurou. Ressuscitou e hoje vive. Sou
Sem eu merecer, restaurou. De um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou em seu lugar e em meu lugar. Ele me amou a mim e a você. Sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Amém. Aleluia. Pai bondoso, nós glorificamos o Teu nome porque Tu ressuscitaste, Tu vives, Tu tocas em nosso coração. Te louvamos porque nos falaste há pouco da Tua preocupação, dos Teus ensinos sagrados ali no templo. E ao final desses ensinamentos, Tu nos desafiaste a sermos mais cuidadosos com a forma como lidamos com a igreja e com este mundo. Também nos desafiaste, Pai, a desenvolver mais perseverança, mais resiliência, e nos chamaste a uma vida de vigilância e de oração. Pai, nós aceitamos a Tua palavra, nós decidimos que iremos colocar em prática essas 3 questões que certamente Tu querias chegar lá ao nos ensinar ali na Tua palavra. Ó Deus, nos dês forças, nos dês entendimento, nos dês poder, porque nada disso ocorrerá se o Teu Espírito não criar esta base do poder, o poder que vem de Ti, vem da Tua palavra. Nos dês estas coisas. E antes de encerrar, Pai, queria também Te pedir, vai ao encontro de todos os nossos irmãos que estão com Covid, vai aquele que está, Pai, na UPA, ajuda-o, vai aquele que está em casa isolado, fica do lado dele, consola, conforta-o. Ó Deus, cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nossa gratidão a você que adorou conosco. Amanhã nós não teremos culto, mas na sexta-feira continuaremos com o estudo da palavra, e desde já todos estão convidados. Uma boa noite a todos os nossos irmãos.